Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amém? É uma responsabilidade muito grande, né? Depois desses homens e mulheres de Deus que ministraram a palavra aqui, nos impactaram. Não eles, mas Deus através da vida deles. Amém? Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de dois gumes, que é capaz de penetrar, dividir juntas almas e medulas, tá? E é apta para discernir o entendimento. Então, a palavra de Deus, ela sempre foi viva, ela sempre foi transformadora. Não é à toa que você está aqui nessa noite, que eu estou aqui, porque Deus tem realmente nos transformado, tem nos fortalecido, tem nos sustentado. E podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Glória a Deus. Versículo 32 ao 35. Lucas 24, versículo 32 ao 35. E no telão ali, né? Amém? Mas é só para você marcar e meditar na palavra de Deus, que diz, né? E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Glória a Deus. Amém. Conversa sua fronte aí, amados. Meu Deus, rogamos a Ti nesse momento que vem operar em nossas vidas, vem transformar, meu Deus, os nossos corações, para que possamos viver, Senhor, segundo a Tua palavra, segundo aquilo que o Senhor, meu Deus, projetou para nós, e que certamente as Tuas promessas se cumprem se nós tão somente confiarmos no Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Amados, aqueles discípulos, Cleopas e mais outro discípulo, eles foram para um lugar chamado Emaús. Eles foram caminhando. E
no caminho, eles comentavam sobre o problema que tinha acontecido há 3 dias atrás. Isso era domingo. O problema aconteceu na sexta-feira. Mas eles esqueceram que ao terceiro dia Jesus ressuscitava, foi promessa de Jesus. E Jesus falou inúmeras vezes para eles que isso ia acontecer. Eles ouviram falar, e no caminho eles comentavam sobre o problema. O pensamento deles estava focado no problema que tinha acontecido há 3 dias atrás. Eles esqueceram o que Jesus tinha ensinado, o que Jesus tinha falado, o que realmente os profetas tinham falado a respeito de Jesus. Então eles estavam focando no problema. Às vezes, a gente faz isso. A gente foca no problema, pensa que Deus não é capaz de resolver aquilo. Porque a gente coloca o problema maior que Deus. Foca constantemente no problema e não em Deus que pode solucionar o problema. Aqueles homens, eles estavam focando somente no problema. É igual esse vírus que surgiu, o Covid-19. Logo que foi decretado o lockdown, então muita gente ficou desesperado, sem saber o que fazer. E até hoje tem gente nessa situação, desesperado, preocupado, não pode passar perto de ninguém sem máscara, que já fica com medo. Esquece que tem um Deus que pode todas as coisas, que pode dar o livramento, que pode te socorrer. Aqueles homens, eles estavam focando no problema. Eles estavam esquecendo o que Jesus tinha falado. E quando Jesus encostou perto deles, começou a conversar, deu uma de desentendido, perguntou o que eles estavam conversando, qual era o assunto que eles estavam falando, e eles falaram com Jesus, disse: vem cá, é só tu que não sabe o que aconteceu na sexta-feira? É só tu és um visitante, tu não estava em Jerusalém, tu não estava aqui nas redondezas, e tu não sabe o que aconteceu realmente? E eles começaram a falar o que tinha acontecido. E Jesus falando: vocês não entendem mesmo as escrituras, que os profetas falaram que Jesus ia passar por isso, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria dentre os mortos? Vocês esqueceram de tudo isso que foi falado pelos profetas e pelo próprio Jesus que falou? Mas o que é que a Bíblia diz? Que o coração deles ardia, porque era a presença de Jesus que estava ali, era o próprio Jesus que estava ali com eles. Quando a presença de Deus está no nosso meio, o nosso coração arde, bate forte,
cria uma alegria que não tem explicação. Então ele estava ali com a presença do próprio Jesus na vida deles. Era o próprio Jesus que estava presente ali com eles. E o coração deles ardia, só que eles não entendiam. Porque tamanha alegria, aquela notícia boa que eles estavam recebendo, mas que eles não estavam entendendo até o momento. E que foi necessário eles irem para um lugar, para uma casa, onde eles se reuniram, convidaram Jesus para pernoitar com eles. Só que eles não sabiam que era Jesus. E quando eles foram jantar, no partir do pão, Jesus se revelou a eles. E quando Jesus se revelou a eles, ele se retirou, desapareceu. Aí foi que eles foram entender que era o próprio Jesus. Aí que eles começaram a comentar um com o outro: vem cá, tu não estava sentindo o teu coração arder? Era Jesus que estava aqui conosco. Vamos voltar para Jerusalém. Vamos levar essa boa notícia aos discípulos. Eles já tinham ouvido falar que Jesus tinha ressuscitado. Eles já tinham ouvido falar, mas eles não acreditaram. Pedro foi lá no túmulo e viu que não estava o corpo de Jesus, estava apenas os lençóis jogados lá no túmulo. Jesus não estava lá. E eles não acreditaram na boa notícia. Muitas das vezes a gente age assim, não acredita na boa notícia. Foca somente na notícia ruim. Boa notícia, não se comenta muita coisa não de boas notícias. Agora, quando é notícia ruim, se comenta muito. Exemplo, esse Covid-19, que a Globo bate de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o tempo todo, vive falando de notícia ruim. Mas notícia boa, ninguém dá ibope não, para notícia boa. Agora, quando a notícia é ruim, aí todo mundo foca naquela notícia ruim. Mas Jesus, ele trouxe a boa notícia, que é as boas novas, o evangelho dele. Essa é uma boa notícia. E que ele morreu, ressuscitou, foi para o céu e que vai voltar. Isso é promessa. Isso vai acontecer. Eu não posso de forma alguma dizer o dia, hora, mês, ano que isso vai acontecer. Porque nem o filho sabe. Somente o Pai sabe o dia do arrebatamento da igreja. É um segredo que o Pai guarda com ele. Ele não revelou ao Filho, ele não revelou aos anjos, e ele guarda somente com ele. Então essa é uma boa notícia. Então devemos nos espelhar em Jesus e sermos limpos, transformados pela palavra de Deus que está escrita em João capítulo 5, versículo 3. Glória a Deus. João capítulo 5, versículo 3.
capítulo 5 sumiu da Bíblia. Está o 4, 5. Lê. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos. Não é esse, não. Perdão. É eu que estou errado. É 15, amados. 15, 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, ela limpa a alma, ela tira toda a sujeira. Quando nós abrimos o coração para Deus entrar, permitimos Deus trabalhar na nossa vida, então o nosso coração, ou seja, a nossa mente, ela é limpa e purificada pelo próprio Deus. Glória a Deus. E essa palavra, amados, ela gera fé, Está em Romanos capítulo 10, versículo 17. Glória a Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então só se tem fé quem ouve realmente a palavra de Deus, quem se aprofunda na palavra de Deus. Porque não basta somente ouvir, mas nós temos que praticar. Bem-aventurado aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Então não é apenas ouvir. Eu ouvindo vai despertar em mim a fé. Mas se eu me aprofundar na palavra de Deus, eu vou adquirir conhecimento e vou procurar permanecer firme nos caminhos de Jesus, porque a palavra que transforma, a palavra que realmente vivifica a minha alma e me faz ter um momento de intimidade com Deus, faz eu conhecer a Deus, porque eu só posso conhecer Deus se eu tiver conhecimento da palavra de Deus. Porque se eu não conhecer a palavra de Deus, eu não sou liberto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta, a verdade que transforma. É só a verdade que faz isso. Somente através da verdade que você pode alcançar os seus objetivos. Somente através da verdade que você pode alcançar a libertação para a tua casa, a tua família, a transformação da vida de cada um que você almeja. E até mesmo a sua vida, porque a palavra, ela vem como a transformação para a nossa vida, tanto espiritual quanto a secular. Porque quando você se dedica a Deus, busca a Deus verdadeiramente, quando se torna fiel a Ele, então não tem como você não ser abençoado, porque você passa a fazer a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. A palavra é a revelação de Deus para nós. Não pode ser apenas um livro de cabeceira, ou seja, a Bíblia. Tá? Um livro da estante de casa, um livro da escrivaninha ou do painel do carro. Se ela for somente isto, não provocará em nós as mudanças necessárias. A palavra precisa ser um livro do coração. Ou seja, o coração, quando a Bíblia se fala de coração, é aqui na mente, não é aqui. Não é aqui. A gente fala coração, a gente pensa que é logo aqui, mas não é aqui, é aqui.
mente. Amém? Então ela vem, essa mudança, essa transformação, quando nós nos alimentamos dela. Eu já vi em muitos estabelecimentos comerciais a Bíblia aberta no Salmo 91, chega a página, está amarela de poeira. Ela nunca foi lida, ela permanece ali. Aí tem gente que diz, não, se você manter a Bíblia aberta no Salmo 91, você está totalmente protegido. Negativo. Não está, amados. Sabe por quê? Porque se você fizer isso, deixar ela aberto e não ler, ela serve de amuleto. Não vai valer de nada. Que é isso, pastor? Mas é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Mas ela existe que é para você ler, para você estudar, para você se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas. Não é para você manter ali guardado na escrivaninha, na estante, no painel do carro. Não. Ela é feita para você ler, para você estudar, buscar conhecimento da verdade. Só assim você será verdadeiramente um cristão transformado pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. Caso contrário, não vale nada mais. Se você tem a sua Bíblia e mantém ela guardada, não, só eu limpo, eu cuido, eu zelo dela, tudo bem, faça isso, Zé, mas faça uso. Não adianta você simplesmente usar ali na estante e você não ler, você não estudar a palavra de Deus. Não vai valer a pena. Não tem que se alimentar dela. Você tem que se alimentar como você tem que alimentar o seu corpo diariamente. Todo dia você tem que comer e beber. Senão você morre, fica fraco, desnutrido. É assim também a nossa vida espiritual. Se a gente não nutrir a nossa alma, vai chegar o momento que nós vamos ficar fraco, desnutrido espiritualmente e vamos falecer espiritualmente. E Deus não quer isso de nós. Deus quer que sejamos constante na presença dEle, buscando a Ele, lendo a palavra, estudando a palavra dEle, buscando realmente, meditando na palavra dEle. E assim nós vamos entender que só podemos vencer se verdadeiramente nós praticarmos tudo isso. Estarmos realmente como a palavra de Deus manda que façamos. Examinai as Escrituras. Examinai. Ou seja, vá a fundo, busque a fundo o conhecimento da verdade, porque vem a mudança, a transformação na tua vida. A palavra precisa ser um livro do coração. Quando a palavra é para nós um livro do coração, nossos passos não serão dados em falso, e o nosso caminho não será escuro. Vamos confirmar em Salmos 105, melhor, 119, versículo 105. Salmos 119, 105. Olha aí, que maravilha. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho. Então você tem a presença de Deus. Então, ela é lâmpada para os seus pés e luz para o teu caminho. Por onde você andar, se a palavra de Deus está com você, está no seu coração, então você tem a luz no caminho e as lâmpadas nos pés, que é a palavra de Deus
cuidando de você, iluminando o teu caminho, guiando a tua alma e fazendo com que você permaneça firme nos caminhos do Senhor Jesus. Precisamos proclamar a palavra de Cristo, mas para isso, nossa pregação tem que ser baseada na ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Precisamos crer e pregar a ressurreição de Cristo. A ressurreição, ela tem que ser anunciada. É um dever meu, é dever seu, você anunciar a ressurreição de Jesus. Todo cristão precisa anunciar a ressurreição de Cristo, porque através da ressurreição de Cristo é que vem a salvação dele para as pessoas, as almas que precisam ouvir a palavra de Deus. E nós temos que falar, porque Jesus disse: se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Pastor, mas uma pedra vai clamar? Pode clamar, mas quando Jesus fala dessa pedra no sentido figurado. Porque se eu, cristão, me calar, Deus vai levantar alguém lá de fora para falar do amor dele. Isso tem acontecido muito. Vocês sabem que tem acontecido muito. Deus tem levantado pessoas que são totalmente errados, mas falam de Jesus. Tem coragem de falar de Jesus. E às vezes, alguém que se julga certinho, não tem coragem de falar de Jesus. Tem coragem, às vezes, de julgar. Porque se baseia em costumes e fala o que não deve. Como a gente vê isso na internet, né? Pessoas julgando um cantor porque muda a letra da música, porque a Bíblia fala desse jeito, ele falou desse jeito. Mas ele não tem coragem de abrir a boca e falar de Jesus. Jesus transforma. Jesus muda o teu caráter. Então nós temos que falar o que Jesus mandou que nós falássemos. Falar do amor dele, falar da sua ressurreição, anunciar as boas novas. Porque se eu sou embaixador do reino dos céus, eu tenho que falar de boas notícias. Jesus, ele falou de boas notícias. Então nós somos seguidores de Jesus. Nós temos que falar de boas notícias. E você é o embaixador do reino dos céus. Você é representante legal do reino dos céus. Porque Jesus confiou em você, confiou em mim, de estarmos anunciando o seu reino, a sua justiça, o seu amor, a ressurreição. Ele veio para salvar a humanidade. É isso que Jesus quer que eu faça, é isso que Jesus quer que você faça também. E você tem que fazer isso de coração, com toda a tua alma, com todo o teu conhecimento, com todo o teu entendimento. Nós temos que fazer isso. Buscar Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Porque o reino dos céus, ele é conquistado com violência. Com violência. Não pense que ele é conquistado, pastor, mas eu tenho que sair matando gente. Não. Porque a Bíblia diz que a nossa força
A nossa luta, aliás, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, potestades e dominadores do mal. Então, quando a Bíblia diz que você conquista com violência a salvação, o reino dos céus é conquistado com violência, é que você tem que ser violento contra você, contra o pecado, contra toda a maldade que há dentro de você. Você tem que renunciar a tudo para seguir a Cristo, para seguir a Jesus, para defender a palavra dele, para anunciar as boas novas, para dizer que ele salva, que ele cura, ele batiza com o Espírito Santo e que breve ele voltará. Esse é o evangelho que Jesus mandou pregar. Se for diferente, não é o verdadeiro evangelho. Se for diferente, se anuncia salvação, cura divina, batismo no Espírito Santo e a volta de Jesus, é o evangelho que Jesus mandou pregar. Fora disso, não existe mais outro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Testifique sobre a ressurreição. Lucas 24, 33 a 35. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles, reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles. Como foi que Jesus foi reconhecido por eles? No partir do pão. É por isso que é importante você reunir a sua família na mesa. Na hora das refeições, é preciso você estar reunido com a sua família, porque é no partir do pão que Jesus se manifesta, que Jesus se revela, que Jesus abençoa. É naquele momento que você pode atrair Jesus para estar juntamente com você no partir do pão, em comunhão com a sua família. Não abra mão disso. Se você não fez mais isso, volte a fazer. Porque uma família que se reúne para participar das refeições é uma família abençoada. Porque Deus, Ele se faz presente nesses momentos. Não ignore esses momentos. Esses momentos são importantes para você estar reunido com a sua família, porque Jesus, Ele ama esses momentos. Jesus, Ele comia junto com os discípulos. Ele nunca abriu mão disso. E você não pode abrir mão disso também. Glória a Deus. Então eles começaram a testificar do que tinha acontecido no caminho de Emaús. Precisamos testificar de sua ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Na nossa caminhada com Cristo, precisamos testemunhar de sua ressurreição. Sermos testemunhas, uma missão da qual não podemos fugir. De forma alguma, não podemos fugir disso, amados. Atos capítulo 1, versículo 8. Para sermos testemunha de sua ressurreição, duas coisas precisam acontecer. Atos 1, 8. Coloca aí, irmão, no telão, por favor. Atos 1, 8.
Olha, que tremendo é. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando a Bíblia fala de Jerusalém, Jerusalém é a tua casa, a tua família. Então começa pela tua Jerusalém, porque a tua Jerusalém precisa de salvação. A tua Jerusalém precisa ouvir a palavra de Deus. A tua Jerusalém precisa ser transformada. E ela só vai ser transformada quando você começar a falar de Jesus. Quando você anunciar as boas novas, falar do amor deles, falar o que ele é capaz de fazer. A tua Jerusalém vai ser transformada, vai ser avivada pelo poder do nome do Senhor Jesus. Então, primeiro Jerusalém, depois você vai para Samaria, Judéia e até os confins da terra. Não pode ser ao contrário, amados. Eu não posso começar do final para o fim, eu tenho que começar de Jerusalém, Samaria, Judéia e os confins da terra. Às vezes, a gente ouve, eu quero ir para a África fazer missões. A cidade que você mora, você já fez, já completou a tua missão nessa cidade? Começa pela tua cidade, começa pela tua família, pela tua parentela. São esses que você deve começar a falar de Jesus. Quando você completar, aí sim você pode sair. Pastor, mas eu não posso falar para outro. Pode. Mas não esqueça que a tua Jerusalém, ela tem que ser ganha para Jesus. Porque o avivamento ele começa em Jerusalém. O avivamento veio em Jerusalém. Então o avivamento vem na tua Jerusalém. Quando você falar de Jesus, quando você anunciar o evangelho de Jesus, então o avivamento vai estar na tua casa. A tua Jerusalém vai ser avivada. A tua Jerusalém vai ser transformada. Porque o Espírito Santo vem primeiro em Jerusalém. O Espírito Santo desceu em Jerusalém. E depois foi se espalhando para o mundo. E ele vem atingindo vidas sendo transformadas, vidas sendo avivadas pelo poder do Espírito Santo. É importante você conhecer Jesus, amados. Pastor, mas eu já conheço. Em Atos 9:5 tem um encontro verdadeiro com Jesus. Que esse homem, quando ele pensava que ele estava fazendo mal e pensava que estava fazendo bem, era a missão que ele fazia. Mas esse encontro dele com Jesus, Saulo, mudou a história dele. De perseguidor, ele passou a ser seguidor de Cristo. Põe lá no telão, por favor. Aleluia, Jesus. E ele diz: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões.
Em outra versão diz: vais ver o quanto é bom sofrer por amor a mim. Amados, é tremendo o encontro com Jesus, porque quando eu me encontro com Jesus, desperta em mim conhecê-lo. Então Saulo, ele perseguia a igreja de Jesus. E quando ele perseguia a igreja de Jesus, ele também estava perseguindo Jesus. Porque você faz parte do corpo de Jesus. Então você não pode ser tocado. Quando você é tocado por alguém que faz o mal contra você, ele está fazendo o mal contra o próprio Jesus, porque foi isso que ele reconheceu. Então, a igreja estava sendo perseguida. Saulo ia, matava, açoitava os cristãos, e ele estava fazendo mal para Jesus. Mas ao invés de Jesus amaldiçoar Saulo, ao invés de Jesus jogar Saulo no inferno, ele resgatou do inferno para a sua maravilhosa luz. Transformou a vida de um perseguidor num seguidor dele. E mudou o nome dele. E não pense que o nome Saulo, o significado é ruim. Não é ruim não, amados. Saulo significa o enviado. Bonito significado, o enviado. Mas Jesus viu a potencialidade em Saulo. Ele sabia que quando ele fazia a missão dele, fazia bem feita. Então ele salvou para transformar aquela vida para ser um verdadeiro missionário. E ele foi um missionário exemplar. E que nós temos que realmente ter ele como nosso mentor, porque ele foi um exemplo. Quando ele passou a conhecer a Cristo, ele passou a defender a Jesus, passou a defender a igreja de Cristo, e sofreu. O tempo todo foi sofrendo, o tempo todo foi pegando açoite, apanhando. Mas ele não desistiu. Ele permaneceu firme até o fim. E no final ele disse: completei um bom combate. Ou melhor, oi? Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, diante das provas, das lutas, ele combateu um bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Então nós temos que ser assim. Temos que combater um bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Exemplo mais que esse, amado, sol de Jesus. Sol de Jesus. Então nós temos que ser seguidor de Cristo, assim como Paulo foi. E, se possível, melhor que ele. Porque Jesus disse que se nós crermos nele, faremos as obras que ele fez e as faremos maiores ainda. Então eu acredito que nesse lugar
vai se levantar homens e mulheres, profetas e profetisas, que irão fazer a diferença em qualquer lugar desse Brasil e do mundo. Porque Deus está capacitando, Deus está levantando profetas, Deus está levantando uma grande liderança aqui nessa igreja, e que certamente irão fazer a diferença. Vocês vão ser surpreendidos, não se preocupe não. Deus no momento certo vai tirar você desse lugar e vai te levar em lugares altos, aonde você jamais imaginaria estar um dia. Um dia você vai chegar e vai dizer: ei, aqui está acontecendo aquela profecia que Deus revelou a mim através do pastor Daniel. Te digo isso que está acontecendo comigo. Profecia de Deus na minha vida. Nunca imaginei um dia estar aqui no sul do país, falando de Jesus, pregando a palavra de Deus. Mas quando Deus promete, Ele cumpre. Hoje está acontecendo aqui, é por fruto das promessas de Deus que prometeu a mim, e está acontecendo na minha vida. Nunca me passou pela cabeça de estar aqui no sul do país, mas Deus me trouxe no momento certo, no tempo dele. E assim é com você. No momento certo, no tempo de Deus, Ele vai fazer com você o que Ele fez comigo, e melhor do que Ele fez comigo. Então Deus, amados, Ele não falha. Esse Deus é Deus de promessa. É Deus realmente que cumpre em nós aquilo que Ele promete. Mas uma coisa é certa, nunca esqueça de ser fiel a Deus. Permaneça firme em Jesus. Continue ofertando, continue dizimando, continue sendo fiel a Deus. Continue sendo fiel no pouco, que Deus vai colocar o muito sobre a sua vida. Deus vai te usar abundantemente. Deus vai te usar de forma tremenda. Mas você tem que permanecer firme em Jesus. Complete a sua carreira, combatendo um bom combate e guardando a fé. Então nunca desista, amados. Pegue o melhor que você tem. Até mesmo, se for possível, abra mão de um sonho seu, para você colocar no altar de Deus. Porque Deus fez isso comigo. Eu abri mão de um sonho meu, para minha esposa ser curada. Não vai dar tempo de eu contar esse testemunho, mas vai ter um tempo, um momento que eu vou testemunhar o que Deus fez comigo. Então, amados, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Porque quando a gente é fiel, Deus, Ele traz as coisas incertas para se tornarem certas, para se tornarem realidade em nossas vidas. Porque Deus, Ele explicável, não tem explicação. Porque Ele pode fazer coisas extraordinárias, coisas grandes realmente, que nós não podemos entender, que nós não podemos explicar. E verdadeiramente, milagre não se explica, se crê. E acontece na vida de todo aquele que crê. Então confia no Senhor,
que Ele vai fazer coisas grandes na tua vida. Nunca desista. Seja um verdadeiro adorador. Porque, amados, Deus, Ele não está à procura de pastores, Ele não está à procura de diácono, Ele não está à procura de um líder, mas Ele está à procura de um verdadeiro adorador. Porque a Bíblia diz: eis que os meus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que me adore em espírito e em verdade. São verdadeiros adoradores que Deus procura. E eu creio que aqui tem verdadeiros adoradores, que se dispõem, que se entrega totalmente a Ele, que é fiel a Ele, que não vê valores pelos olhos materiais, mas vê valores pelos olhos espirituais, que é o mais importante que nós temos que fazer a avaliação, é nós pelos olhos espirituais, que isso faz a diferença. Então permaneça, amados, na presença de Deus, confie nele, e coisas grandes o Senhor vai fazer na tua vida, que você verdadeiramente vai ser surpreendido por tamanha grandeza que o Senhor vai fazer no nome de Jesus. Aleluia, Jesus, meu Pai. Se coloque de pé, amados. Aleluia, Jesus. Meu Deus, Senhor, Tu és o Senhor que faz toda a diferença na vida daquele que tem o coração voltado para Ti. Aquele que entrega o coração para ser o Teu altar, Senhor. Porque, meu Deus, o Senhor não está interessado em morar em templo feito por mãos de homens, mas o Senhor está interessado em morar no templo que o Senhor fez, construiu para a morada sua. E aqui, Senhor da glória, está na Tua presença, ó Deus, a Tua igreja. Vários templos, meu Pai, tem nesse lugar, e que certamente o Senhor quer morar e quer que seja o altar. Cada coração, meu Deus, ó Senhor da glória, e que o Senhor opere, manifestando o Teu poder, meu Deus, em cada vida, Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja, Deus, o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, meu Pai.